Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que você esteja bem nessa manhã, que o Senhor os abençoe, que esse vídeo e essa mensagem encontrem vocês em paz. Eu gostaria de ler um texto com vocês no livro de Isaías, no capítulo 40, no verso 31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, nós lemos aqui a palavra de Deus, ela nos fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E isso num tempo onde nós temos o mundo tem colocado em prova, as situações que nós vivemos têm colocado em prova toda a nossa resistência, não é mesmo? Nós temos lutas por todos os lados, a gente encontra dificuldade em todas as coisas que a gente se propõe a fazer. Mas nessa manhã nós paramos para ler que, se nós esperarmos no Senhor, nós teremos alguns benefícios que essa espera pode trazer. E seria redundante eu perguntar para você se você já teve uma luta, se você já passou por uma batalha. Certamente todos dirão que sim. Talvez como eu nessa manhã, você tenha uma batalha, você tenha uma luta, na qual você precisa enfrentar, você precisa resolver. Ela depende do seu enfrentamento. Só você pode resolver essas situações. Essa é a vida do ser humano, essa é a vida das pessoas que caminham com Deus. Mas conforta muito o coração saber que nós temos um Deus que propõe a resolução de todos esses problemas segundo a sua vontade, à medida que nós, como a outra parte desse trato, apenas esperemos, apenas confiemos, né? Conforta o coração saber que nós temos um Deus que age naquelas áreas, naqueles problemas onde eu, devido à minha falibilidade, devido à minha incapacidade, não consigo fazer nada. Agindo em locais onde, por conta da minha limitação, não há solução nenhuma. Nesses locais, nessas áreas, nesses problemas, nós temos a mão de Deus Todo-Poderoso agindo, libertando, curando, livrando, abençoando, prosperando. E acima de tudo, querido, se a gente lê atentamente esse versículo 31, a gente vê que a espera no Senhor, ela traz alguns benefícios que nós não conseguiremos em nenhum outro lugar. A promessa aqui do profeta, ela vem de uma maneira clara: os que esperam no Senhor. E quando eu digo isso, eu lembro do meu querido irmão João cantando: mas os que esperam no Senhor. Que saudade do meu querido irmão. Mas eu leio esse texto, eu leio esse verso e me conforta o coração, me traz confiança saber que se eu esperar, se eu resolver depender, se eu apenas confiar, as coisas que eu preciso, as coisas que eu necessito para sobreviver, para a minha felicidade, para o meu abastecimento nessa terra serão supridas pelo agir do excelente Deus. Enquanto, em contrapartida, se eu resolver fazer tudo ao meu modo, da minha forma, fatalmente eu fracassarei. E a primeira promessa que o verso 31 nos dá é que se nós esperarmos no Senhor, nós teremos força divina para vivificar no meio do cansaço e da fraqueza, do sofrimento e das provações. Por isso eu te perguntei no início, você certamente tem uma batalha hoje, certamente tem uma luta hoje para vencer, mas o Senhor Deus está dizendo que Ele renovará as nossas forças se nós simplesmente esperarmos nele, se nós simplesmente confiarmos nele. A segunda promessa é a capacidade de se elevar acima das dificuldades, por isso é comparado à águia, como você já deve saber, que quando a águia enfrenta um período de turbulência no seu voo, o que ela faz? Ela sobe, ela consegue voar acima das nuvens, porque ali a tempestade não alcança ela. E Deus, Ele
promete para nós que se nós esperarmos nele, não que as turbulências não acontecerão, não que as dificuldades não aparecerão em nossas vidas, mas através dele, a nossa fé se manterá firme em meio a todas essas lutas, em meio a todas essas dificuldades. E a terceira promessa é a capacidade de crer espiritualmente sem se cansar, capacidade de correr espiritualmente sem se cansar, de caminhar firmemente para frente sem desfalecer. Quando parece que Deus demora em agir, Deus promete que seu povo, se confiar nele, com paciência, ele proverá o necessário para todo o nosso sustento. Quando você corre, quando você se cansa e parece que Deus não mais fará nada naquela situação para te ajudar, Deus vem e promete: calma, querido. Calma, meu filho amado. Calma, porque se você esperar em mim, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que você precisa, eu proverei para ti. Tudo aquilo que você precisa, não tudo aquilo que você quer. O problema é que na maioria das vezes a gente se frustra com os nãos das coisas que a gente deseja. E que a gente não entende que a coisa que a gente deseja não é o propósito de Deus para nós. Isso vai juntando e vai fazendo com que a gente pare de esperar e de confiar no Senhor. A gente perca a possibilidade de colher os frutos dessa promessa maravilhosa. Porque nós olhamos para as coisas que nós queremos. Nós muitas vezes não olhamos para as coisas que nós precisamos. É a primeira coisa que a gente tem que lembrar. A nossa luta, a nossa batalha não deve ser pelo que a gente quer, deve ser pelo que a gente precisa. Por que a gente vai sofrer por uma coisa que a gente não tem? Por que a gente escolhe sofrer pelo que não tem, ao invés de se alegrar por aquilo que Deus já concedeu, por aquilo que Deus já deu? Não é mesmo? E aí a gente se frustra, a gente se coloca em situações onde nos voltamos contra Deus, dizendo que Deus não realiza. Sim, Deus realiza. Deus realiza segundo a vontade dele. Então, de repente, querido, o que a gente tem esperado não é aquilo que Deus deu para que se esperasse. A gente tem esperado por coisas que talvez não aconteçam, porque não é vontade do coração de Deus. Mas esperar, sim, por coisas que nós sabemos que o nosso Deus espera de nós. Na fé, na paciência, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às provações. E testes não faltam, não é mesmo? Testes não faltam. Nós somos cercados de luta, cercados de batalha o tempo todo. Por isso, nessa manhã, meu querido, eu gostaria de incentivar, à medida que fui incentivado pelo Espírito Santo de Deus, você a esperar, a crer que na espera você colherá os frutos que Deus prometeu para nós. Você conseguirá ter força para lutar contra o cansaço, contra a fraqueza, contra o sofrimento, contra as provações. Você terá capacidade de se elevar acima das dificuldades. E não para não mais viver as dificuldades, mas para viver acima das dificuldades. Num lugar onde elas não atingem a sua fé, não atinja o seu nível de relacionamento com Deus. E por último, capacidade de correr espiritualmente. Que nós sejamos os Usain Bolts espirituais. Que possamos fazer os 100 mil metros rasos o mais rápido possível. Porque o Espírito Santo de Deus nos impulsiona, nos dá força e nos leva a lugares maravilhosos. Creiam na promessa. Que nós creiamos na promessa. Que o Senhor Deus possa cumprir em nós. Amém, queridos? Deus abençoe, um bom dia, em nome de Jesus. Amém.